Hoje é sábado, 14 de setembro. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e a equipe do Corinthians. Jogo às 21 horas no estádio Newton Santos. Hoje não é dia de brincadeira, hoje é dia de jogar sério, do Botafogo conseguir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Iremos enfrentar a equipe corintiana em nossa casa, jogo que vale a manutenção da nossa liderança no Campeonato Nacional. Então é importante o Botafogo jogar focado o tempo todo para somarmos mais 3 pontos em nossa casa e a liderança ser mantida. Tudo, mas tudo mesmo em relação a Botafogo e a equipe do Corinthians nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Já pensou em assistir a um jogo no estádio Newton Santos, no camarote da Parimat? É muito simples e muito fácil para você conseguir. É só fazer seu cadastro, mandar o comprovante para parimat@canaldotef.com e você terá a possibilidade de assistir a um jogo do Botafogo comigo lá no camarote da Parimat. Manda falando assim: eu quero ir no camarote da Parimat por causa disso, 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 disso. A frase mais criativa, a pessoa vai poder acompanhar o jogo do Botafogo ao meu lado, lá no estádio Newton Santos, no camarote da Parimat. Será Botafogo e Criciúma no mês que vem. Então, se você ainda não fez seu cadastro da Parimat, tá dando mole, link aqui no primeiro comentário ou aponte teu celular no QR Code e depois mande o comprovante para parimat@canaldotef.com. Hoje, às 21 horas, no estádio Newton Santos, jogo que será transmitido tanto pelo Sport TV e também pelo Premier para todo o Brasil. E a Botafogo TV, para você que mora fora do nosso país, também terá a transmissão através do canal do Botafogo no YouTube. Botafogo e Corinthians, mais uma partida importantíssima na nossa luta pelo tricampeonato brasileiro. Botafogo vem de uma vitória importantíssima dentro de casa contra o Fortaleza por 2-0 e jogará novamente em sua casa. O estádio Newton Santos tem que estar cheio. E fica aqui já aquele pedido para você que ainda não comprou seu ingresso, compre. O Botafogo precisa de pelo menos ali 30 mil pessoas na nossa casa para empurrar o nosso time rumo ao título brasileiro. O jogo não será fácil. O Corinthians, apesar de ser uma equipe que hoje está no Z4 do Campeonato Brasileiro, tem boas peças individualmente. Ainda não encaixou como um conjunto, mas é um bom time, né? Tecnicamente falando. Você tem ali alguns jogadores que são bem interessantes. Mas o Botafogo é mais time e tem que mostrar isso dentro de campo. Precisamos ter concentração. Não adianta nada o Botafogo ser o líder, o Corinthians uma equipe que está no Z4, se você não tiver foco, se você não tiver intensidade e se você não tiver concentração. E esses são os pontos importantíssimos para o nosso Botafogo na partida de logo mais. E claro, a parte técnica, que o nosso time é superior também à equipe do Corinthians. Mas nada disso importa se dentro de campo você não mostrar a sua diferença. O Botafogo pode ter algumas estreias na sua equipe de hoje, né? Tem um desfalque certo, que é o volante Gregory, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e um desfalque no banco de reservas, que é o técnico Arthur Jorge, que também está suspenso. Mas você tem um bom time para ser colocado hoje em campo. O goleiro John, na lateral direita Matheus Ponte ou Vitinho, que pode fazer a sua estreia, na zaga Bastos Barbosa, na lateral esquerda você pode ter ali Marçal ou Alex Telles. Tem essa dúvida em relação ao técnico Arthur Jorge. O meio-campo do Botafogo, provavelmente Danilo, que é o substituto natural do Gregory, deve fazer ali o papel de primeiro volante ao lado de Marlon Freitas. Luiz Henrique pela ponta direita, Savarino ou Thiago Almada pela ponta esquerda, por dentro um dos dois, e no comando de ataque o Igor Jesus. Esse é o Botafogo, que é um time que tecnicamente é muito forte e vem jogando muito bem. Espero que essas 2 semanas sem nenhuma partida não tenha atrapalhado esse lado da intensidade do Botafogo. Mas nas últimas vezes que nós tivemos tempo para trabalhar e na primeira partida que nós tivemos em casa, o Botafogo meio que engoliu seus adversários tecnicamente e taticamente em relação a volume de jogo. E isso que tem que acontecer hoje, às 21 horas, no estádio Newton Santos. Quem vai apitar a partida é Anderson Daronco, árbitro da FIFA, que é um árbitro que costuma segurar muitos jogos. Então é importante a gente ter paciência, porque nós teremos muitas faltinhas marcadas, porque isso virou meio que um expediente do Anderson Daronco para segurar os jogos e ele ter condições de acompanhar as partidas de perto. Para falar todos os pontos, tanto os fortes e os fracos da equipe corintiana, chamo o Leonardo Dantas.
Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Corinthians, porque o Brasileirão finalmente está de volta. A data FIFA foi uma eternidade, né? Para mim, uma impressão de 4 anos de data FIFA. Mas o Brasileirão está de volta e o líder Botafogo recebe o Corinthians na noite desse sábado no estádio Newton Santos. O Timão briga contra o rebaixamento, 17º colocado, 25 pontos, metade da pontuação do Botafogo, 5 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, fez 22 gols, tomou 31. É o segundo time que menos ganhou, o que mais empatou e o terceiro pior ataque do campeonato. Isso tudo ilustra que o Corinthians, de fato, é um time fraco da parte baixa da tabela, apesar de estar se classificando nas Copas. E vem grandão, né? Apesar do sufoco, um gol no último minuto, mas a classificação na Copa do Brasil. Fisicamente isso pode ser muito bom, o Corinthians precisou suar litros até o último segundo, e o Botafogo vem de uma folga maior, né? Não jogou no meio de semana. Então, fisicamente, o Botafogo talvez possa tirar vantagem disso aí. Corinthians que comprova, como eu falei nos números, essa temporada ruim, né? De briga contra o rebaixamento, eliminação precoce no Campeonato Paulista, e o recorte também não é dos melhores. Mesmo que a gente esteja vendo o Corinthians performar um pouco melhor desde a chegada do Ramon Dias. Nas últimas 13 partidas, apenas 3 vitórias. 2 consecutivas, ou seja, era uma sequência muito ruim, amenizada por essas 2 vitórias aí recentes, contra o Flamengo e contra o Juventude, mas ainda assim um momento bem ruim. Se em casa o Corinthians é muito forte, jogando na Neoquímica Arena com o apoio da torcida, fora o quadro é totalmente diferente. Apenas 33% de aproveitamento como visitante na temporada, sendo o pior visitante do Campeonato Brasileiro, apenas 6 pontos somados longe de São Paulo. Lembrando sempre, gente, o Corinthians vem de um jogo de Copa e vai ter um jogo de Copa na terça-feira contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Então, certamente teremos modificações. O Ramon tem rodado o elenco, isso faz com que em algumas partidas o Corinthians entre em campo com reservas, o que ajuda a diminuir ainda mais o nível técnico do time. Ele tem poupado mais nas Copas do que no campeonato. Mas é claro, né? Chegando longe nas Copas, o sonho de conquistar alguma coisa talvez fique maior do que o medo de ser rebaixado no Brasileirão. Então, vamos ficar de olho para ver que Corinthians é esse que vai entrar em campo contra o Botafogo. Em algumas partidas, o Corinthians joga com 3 zagueiros. Isso dá mais sustentação defensiva, porque quando está sendo atacado, os laterais seguram. Você pode trazer algum volante ali também para ajudar nessa sustentação. Quando você precisa atacar, dá para liberar os laterais sem abdicar de ter o miolo ali de defesa um pouco mais recheado. Corinthians, que é no Brasileirão, o líder da estatística de interceptações. Ao meu ver, isso pode ter a ver justamente quando o time, já que está vivendo uma situação ruim, fica um pouco mais retraído, e às vezes dá ali a dificuldade para o adversário entrar na área, né? E aí as tentativas mais forçadas, né, do adversário acabam resultando em mais erros, e aí o Corinthians consegue interceptar esses passos e sair jogando. Problemas crônicos da defesa do time do Corinthians. O espaço nas costas dos laterais, porque os 4 que costumeiramente jogam têm veia ofensiva, Fagner, Mateuzinho, Bidu e Hugo, mas o problema é maior nas costas do Fagner pela questão física, pela questão da idade. Como o Botafogo joga muito pelos lados, né, muito aberto, tentando essas saídas rápidas, isso pode encaixar, pode ser uma arma importante para o time do Botafogo, essas costas dos laterais do time do Corinthians. Outro problema do Corinthians, os erros na saída de bola. Justamente pela defesa mudar muito, porque chegaram reforços, porque o Ramon roda o elenco. A dupla de zaga, às vezes, falta entrosamento. E essa saída de bola, em alguns momentos, se perde. Se o Botafogo conseguir subir as linhas para apertar essa saída do Corinthians, tende a recuperar a bola perto da área e pode levar perigo. O Corinthians também apresenta dificuldades para marcar as trocas de passes do adversário dentro da área. Acabei de falar que jogando com 3 zagueiros, às vezes linha de 5, você consegue encaixar bem ali o sistema e evita que o adversário entre tocando dentro da área, né? Parece que eu estou me desmentindo agora, mas é porque nem sempre o Corinthians joga com 3 zagueiros, o que ocasiona uma linha de 5 quando está defendendo. O Corinthians joga até mais com 2 zagueiros e a linha com 4, né? Matematicamente dizendo. E quando é essa formação, a mais comum, com 4 jogadores defensivos, esses espaços aparecem um pouco mais, até pela falta de recomposição dos laterais, como eu citei. Então é mais fácil para o adversário entrar na área trocando passos. O Botafogo tem essa característica, né? Muita gente boa ali no ataque, esse passe dinâmico, a tabela rápida, curta, e aí pode envolver mais facilmente o time do Corinthians. O Corinthians, que é o 4º time que mais sofre finalizações no campeonato,
e que dá muito espaço para o adversário, né? Tanto que precisa fazer muitas faltas e acaba sofrendo muitos cartões. É o terceiro em cartões amarelos do Brasileirão, o primeiro é justamente o Botafogo. Falando do Corinthians no ataque, tem a bola alta como um ponto fundamental. Na bola parada, o cruzamento para os zagueiros, que são altos, Kaká, Gustavo Henrique, o Félix. E na bola rolando, o cruzamento para a segunda trave. Normalmente esses cruzamentos vêm do lado direito, porque o ponta pela direita e o lateral pela direita, que normalmente é o Fagner, tem um pouco mais de qualidade do que a duplinha do lado esquerdo. Mas não significa uma dependência ou que esses cruzamentos só vêm do lado direito. É até democrático, vem dos dois lados na mesma quantidade, mas um pouco mais ali com qualidade pelo lado direito em função do Fagner. E aí buscando sempre quem aparece por trás da zaga no segundo pau. É só a gente lembrar como foi a jogada do primeiro gol contra o Flamengo, antes da data FIFA, lá em São Paulo. Uma jogada pelo lado direito em velocidade para o Yuri, ele acerta tudo, faz um bom cruzamento e o Thales entra fechando para fazer... chega fechando, né? Entra fechando, fica meio esquisito. Para fazer o cabeceio para o fundo da rede. Essa tem sido uma arma muito importante do time do Corinthians nas últimas partidas. Outra arma importante do Corinthians são os passes longos. E aí não é aquele longo que vem lá da área defensiva para chegar lá na outra área, como o Palmeiras faz, por exemplo. É um pouco menos longo do que isso. Pode chamar um passe médio, se quiser. Mas eu acho que o longo explica melhor. Sempre na tentativa de achar algum atacante entre as linhas de marcação do time adversário. Então o Botafogo precisa ter muito cuidado quando subir a linha para fazer a pressão, porque se perder a bola para o Corinthians, essa bola pode resultar numa jogada um pouco mais longa, que tem sido muito bem aproveitada pelo time do Corinthians. Aconteceu muito contra o Juventude e foi o lance que deu a vitória contra o Flamengo antes da data FIFA. A bola do Garro, que vem um pouco mais ali em profundidade, rasgando a defesa para o Ángel Romero dentro da área fazer o 2-1. A origem desses passos normalmente é o Garro, camisa 10 típico, inteligente, visão de jogo, criação, jogada individual. É preciso marcar o Garro, vive bom momento e tem sido responsável também, além da questão coletiva e tática, pela melhora de desempenho recente do time do Corinthians. A presença dele faz o time rechear mais o meio-campo e dá uma outra arma importante, os chutes de média e longa distância. Dele mesmo, do Garro, que fez um gol assim contra o Bragantino na Sul-Americana e fez surgir um gol contra no jogo decisivo contra o Juventude no meio de semana. Mas a gente também tem nesse fundamento, por exemplo, o Charles, o Bidu, que também chutam bem de média e longa distância. E lá na frente, o meu destaque é o Romero. Não é o Yuri Alberto, o artilheiro do time na temporada, mas o Romero dá mais movimentação e mais qualidade individual. Foi assim na vitória contra o Flamengo. Entrou muito bem no jogo contra o Juventude também. É um cara que, embora não seja o goleador, é o melhor atacante do elenco do Corinthians. O Corinthians é o segundo time que mais finaliza, mas não tem tanta capacidade para converter isso em gols. Talvez o Romero consiga fazer isso mesmo, não sendo o artilheiro do time na temporada. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo Dantas, obrigado por sua participação. Tamo junto sempre. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Hoje, às 23 horas do estádio Newton Santos, teremos aquela nossa live pós-jogo com toda a equipe do canal do TF. Se Deus quiser, será uma live de vitória do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fale aí, Leozão. Fala pessoal, estou aqui participando mais uma vez do pré-jogo do canal do TF, agora para falar com vocês sobre Botafogo e Corinthians. Já atualizando, o Botafogo finalmente nesta temporada de 2024 venceu o Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena. O gol foi marcado por Júnior Santos, jogando na casa corintiana. Então, números do confronto aqui atualizando. 103 jogos entre as duas equipes e a vantagem é do Botafogo. 42 vitórias, 24 empates e 37 derrotas. E também outra coisa, não esperem por goleada, tá? A última vez que Botafogo e Corinthians se enfrentaram e houve uma goleada foi na temporada de 1999, na Copa Rio-São Paulo de 99. O Botafogo venceu o Corinthians por 6-1, essa partida foi no Maracanã. Foco sempre no Botafogo, então eu selecionei aqueles atletas que foram mais felizes jogando com a camisa do Botafogo. O Herrera, o Marcelo Matos e o Lodeiro. O Herrera, ele jogou pelo Botafogo entre 2010 e 2012 e ele fez 127 jogos com a camisa do Botafogo. Em 127 jogos, ele marcou 49 gols.
O segundo, Marcelo Matos, que também chegou em 2010, depois do campeonato estadual, chegou durante a temporada, e o Marcelo Matos foi quem mais tempo jogou pelo Botafogo. Entre 2010 e 2015, ele fez 175 jogos pelo Botafogo. Só fez 2 gols, mas ele teve uma passagem bem marcante pelo Botafogo, era a nossa segurança ali na volância. E o último deles, o Lodeiro, que jogou pelo Botafogo entre 2012 e 2014 e foram 69 jogos com 17 gols marcados e 7 assistências. Muita gente fala daquele time de 2013 e lembra do Seedorf e lembra de Rafael Marques, mas o reloginho daquele time era o Lodeiro. Se a gente pode falar que alguém era o craque daquele time em 2013, esse craque era o Lodeiro. Esses jogadores vestiram a camisa do Corinthians e depois vestiram a camisa do Botafogo. Ou o inverso também, tá? No caso do Lodeiro, o Lodeiro vestiu primeiro a camisa do Botafogo e depois vestiu a camisa do Corinthians. O Herrera, ele foi muito mais feliz jogando pelo Botafogo. O Marcelo Matos conseguiu ser feliz nas 2 equipes. E o Lodeiro, com certeza, teve o seu melhor momento aqui no Brasil, jogando com a camisa do Glorioso. Com a camisa do Corinthians, o Lodeiro não conseguiu marcar gols, foram apenas 8 jogos, não foi muito bem, e agora o Lodeiro está nos Estados Unidos encerrando a sua carreira. E os 3 têm algo em comum, todos eles venceram o Campeonato Carioca pelo Botafogo. O Herrera em 2010 e o Lodeiro e o Marcelo Matos venceram o Campeonato Estadual em 2013. No atual elenco, a gente tem um jogador que passou pelo Corinthians, o Pablo. Será que o Pablo vai estar inscrito para a partida de hoje contra o Corinthians? Vamos esperar. E se ele tiver inscrito, será que ele joga? Vamos esperar também que o Botafogo vença. E se o Pablo jogar, que de repente pinte uma lei do ex, por que não? Mas primeiramente, torcendo pela vitória do Botafogo. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Obrigado, Leozão. Obrigado, Léo Dantas. É isso. Que o Botafogo consiga fazer uma grande atuação contra a equipe corintiana hoje no estádio Newton Santos. Que a torcida apoie do primeiro ao último minuto algo que é corriqueiro em nossa casa. E que a gente saia lá do estádio Newton Santos com 53 pontos e a liderança do campeonato sendo mantida. É isso que nós queremos e, se Deus quiser, é isso que nós conseguiremos. Tamo juntos. Beijos. Espero vocês hoje às 23 horas aqui no canal do TF com a nossa live pós-jogo. Tamo juntos sempre. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu! Fui! Vamos vencer.